Graças a Deus, 1º de setembro de 2024. Nesta manhã, eu creio que com a nossa boca, confessando Jesus Cristo como Senhor, Ele já está no nosso coração. Por isso Ele nos concedeu essa dádiva, essa palavra, que é o Evangelho da graça, da justiça, do amor em cada coração, onde você começa a entender que você tem que perdoar, tem que amar o próximo. E esse próximo, muitas vezes, está dentro da nossa casa. E nós não fazemos isto, né? Agradecendo a Deus por esse dia maravilhoso, domingo, onde aqui a paz, o amor e o perdão já está em cada coração. Amém. E graças a Deus. Obrigado, meu Deus. Meu amado irmão, a fé é a certeza de tudo que nós esperamos. E a convicção de fato que nós não vemos, nós cremos, como diz Hebreus 11:1. E a fé vem por você ouvir, aquele que crê, a palavra de Deus. Todos nós temos uma fé imputada por Deus para que nós venhamos a crer na salvação eterna, que é pela graça, do livro de Efésios, tá? Não é pelas obras da lei, não é pela lei de Moisés, não. É pela graça, a lei de Deus continua. Mas quanto à fé de cada um, é a fé de cada um. A minha fé, eu estou trazendo aqui, que é só em Deus. Quando eu digo água após a oração, né? Jesus e Daniel, essa fé as pessoas têm há séculos. Que a minha mãe, quando eu tinha 10 anos, né? Ela colocava no rádio, isso nos anos 60 ali, 70, tinha Júlio Lozada, oração da Ave Maria. Ela colocava um copo de água no rádio para que nós bebêssemos aquela água depois daquela reza dele. Né? Então, sem conhecimento, a gente faz essas coisas. Então, aqui o conhecimento que ele me dá é para que eu entenda que a graça do Evangelho é puro, não se mistura com nada. Então, vou ler aqui, né, para a gente entender Moisés, a lei, Jesus Cristo, a graça. Onde você tem uma terra boa, nossa nova terra. Então, essa terra que é boa em você, você ama, você perdoa. Ama sua mãe, seu pai, seus filhos, ama aquele que está próximo de você. Então, ela cresce a 30, a 60, a 100. Mas quando você entende isso aqui, você entendeu o Evangelho da Graça. O teu coração, que é o amor, que é o perdão. Então, aqui, Marcos, capítulo 4, versículo 10, né? Mas o importante aqui é o 19 e o 20. Vamos aqui ler o 10. A explicação da parábola. Jesus falava por parábola. Por quê? Para não esclarecer nada antes da cruz. Tá? Apesar dele ter falado para Filipe, né? 14 de João, versículo 9. Filipe, estou tanto tempo com você, você não conhece o Pai. Quer dizer o quê? O Pai estava nele. Como o Pai está em nós hoje, porque ele hoje é o Espírito Santo que desceu do céu e ensina a igreja hoje. 4:10 de Marcos. Quando Jesus ficou só, os que estavam junto dele, com os 12, né? Tá vendo? Não fala conosco hoje. O Espírito Santo que te ensina a separar a lei e a graça. O interrogaram a respeito das parábolas. 11. Ele lhe respondeu, 2 pontos. A vós outros, vos é dado conhecer o mistério do reino de Deus. O reino de Deus, Lucas, capítulo 17, já veio, está dentro de cada um de nós, tá vendo? O mistério é esse, já veio. Só que para eles aqui tinha que ser por parábola. Não entenderam. Eles eram cegos e guia de cego. Então cai o quê? Num barranco. Já falava lá em Mateus. Tudo se ensina por meio de parábola. 12. Para que, vendo, vejam e não percebam. Eu aqui prego, a pessoa ouve, vê, mas não percebe. E ouvindo, ouçam e não entendam. Para que não venham a converter-se e haja perdão para eles. Porque o perdão já foi feito na cruz, onde ali, 1 João, capítulo 3, versículo 4, 5, 6, ele tirou o pecado dos judeus, a transgressão da lei, e trouxe graça para nós. Para entender isso aqui hoje, para que você não se meta aonde não se deve se meter. Aqui vem o 4:19, né, para encurtar aqui a nossa pregação. Mas os cuidados do mundo, a fascinação da riqueza e as demais ambições, então o pastor ele se mete em política, ele tem a ambição de crescer na política, né? Então ele vai ser o quê? Farinha do mesmo saco, porque o político, ele está ali e vocês sabem que eles enganam, né? Por quê? Eu estou aqui há 11 anos para uma cirurgia de hérnia, né? Tem muitos políticos aí que não entenderam nada
e não conseguem, né, ver essa fila do SREC, que já é imensa e não tem como chegar até a um cirurgião e operar isso aqui pelo INSS, né? Então, agora os pastores que cresceram, né, na luxúria, no dinheiro, nisso tudo que está aí fora, por quê? Eles têm os melhores colégios, eles têm os melhores, né, as melhores casas, os melhores carros, eles têm tudo, até segurança eles têm. Por quê? Eles conseguiram entrar por aqui. 4,19 de Marcos. Mas os cuidados do mundo, a fascinação da riqueza e as demais ambições concorrendo, sufocam a palavra, ficando a palavra o quê? Infrutífera. Não dá fruto para Deus, dá fruto para o homem, como aqui eu falei, a lei de Moisés. Aí esses que estão em Moisés não são de Cristo, são de Moisés. Por quê? Não é de Cristo, porque não está aqui no 20. O 20 está você e eu. Os que foram semeados em boa terra, né? Novo céu, nova terra, dentro do nosso coração. São aqueles que ouvem a palavra e a recebem, frutificando a 30, a 60 e a 100 por um. Então, se 8:1 de Romano diz que agora, da cruz para cá, já nenhuma condenação há para você que está em Cristo Jesus, você está em Cristo. Porque a lei do pecado, né, te livrou da morte, te livrou de tudo que havia antes da cruz. Para que você hoje ficasse aqui, dentro de você, e entendesse o amor de Jesus, que já está dentro de você. Ele não está sobre você. Debaixo da lei, estava sobre eles. Hoje está dentro. Você vê que Jonas, né, lá no livro de Jonas, 2, versículo 5, Jonas, capítulo 2, versículo 5 em diante, Jonas, ele queria sair da presença de Deus. Então, o que ele fez? Ele não foi para Nínive, ele foi para Tarse e se meteu no navio. Então, ali teve muita tempestade. O navio já estava a ponto de afundar e ele estava lá dormindo. Então, ele era um peso naquele navio. Então, tem coisas que são peso no nosso coração. Então, ele foi lançado no mar e o peixe engoliu ele. Ele ficou ali 2, 3 dias dentro daquele peixe e foi para Nínive. Então, lá eles fizeram o quê? Um jejum. Mas quem mandou fazer o jejum? Aqueles homens que governavam ali. Então, usavam pano de saco, essas coisas todas aí. Então, você vê que são de Moisés. O jejum é da lei de Moisés, não é da graça do Evangelho. Paulo não ensinou o jejum. Paulo ensinava a palavra do Espírito Santo que já está dentro de nós. É o Evangelho de amor, poder e moderação no nosso coração, que é 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 8 e 9. Então, Jonas saiu da presença de Deus. Mas Deus cobrou dele. Como hoje eu estou aqui. Eu estou aqui há 3 anos e estou com essa palavra aqui há 25, um exemplo, né? Eu não posso sair daqui. Eu tenho que focar aqui. Eu focava no Botafogo, botafoguense doente. Hoje eu tenho saúde, porque o Cristo me curou, me salvou, me pressionou, veio mais que vencedor. Tirou para mim essa paixão do mundo, que é a mulher, né? Muitas mulheres, a fascinação do dinheiro, essa luxúria que eles entraram ali, onde fala Marcos 4,19. Então isso aí é complicado, porque não entraram pela porta e não ouve Deus falar com o nosso coração, como ele fala com o meu coração e fala com o seu. Então, por isso que você vai ler João 6,37, ele falou, a todo aquele que o Pai me dá, eu não lanço fora, já é meu. Agora, temos que focar aqui, para não sair da presença de Deus, porque Deus é comigo, é contigo, é com aquele que crê. Ah, ele é espírita, Deus é com ele. Ele é católico, Deus é com ele. Nada contra a religião, né? Eu tenho que aqui amar os meus irmãos, para entender que a luxúria, o dinheiro, a fantasia desse mundo aí cega muita gente, porque não entendeu aqui. Entra pela porta, que você vai sentar e Deus vai te falar. Se você quiser e se você me ouvir, você come nesta manhã o melhor dessa terra, que é Isaías 1. Então, Isaías é um profeta que Deus inspirou ele. Simplesmente assim. Muitos profetas hoje, depois da cruz, é o homem que influi a fazer o jejum, a fazer a parte judaica, a dar o dízimo, a subir o monte, a tomar uma oração, a fazer tudo que Deus não mandou fazer. Eles estão mandando fazer porque eles agem como se fosse lá em Lucas, capítulo 16, versículo 14 em diante, a própria força do braço deles. Então ignora Jesus, Cristo, Senhor, como diz
Romanos 10, do 1 ao 4. Eles ignoram aquilo que Jesus fez e querem fazer por conta deles, a força do seu braço. Não. Aqui quem comanda aqui é o Espírito Santo. É ele que nos ensina a ser verdadeiro, a ser a luz do mundo, o sol da terra, a ser a menina dos olhos dele. Porque somos hoje propriedade exclusiva do Senhor. Oh, glória, obrigado, Senhor. Oh, meu Pai, nesta manhã tão linda, Deus é amor enquanto eu dormia. A verdade é que Ele sempre me guardou. Encontrei Ele no meu coração. Lindo amor, lindo perdão. Ele não tem princípio de dias nem fim de existência, mas Ele sempre guardou o meu coração. Hoje a palavra que é o Evangelho, a graça e o amor, está provado que Ele é o Espírito Santo que voltou. Nesta manhã tão linda, Deus é amor. Enquanto eu dormia, a verdade é que Ele sempre me guardou. Encontrei Ele no meu coração. Que lindo amor, que lindo perdão. Então o Espírito Santo veio. Como é que eu sempre menciono, João 16, 7. É melhor que eu vá, Pedro, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós hoje. Se eu for, vou lhe enviar. E do pecado, porque não crê em mim. Tudo antes da cruz. Da justiça, vou para o Pai, não verei mais. E do juízo, o príncipe desse mundo já estaria julgado lá. E no versículo 12 e 13, ele disse, fariseus, saduceus, aqueles que lá estavam, eu tenho muitos que vos dizer, mas vocês não vão suportar agora. 13. Quando vier o Espírito da verdade, convencerá o mundo, que o Espírito Santo já está dentro de cada coração hoje. Lá não. Lá Jonas não tinha o Espírito Santo dentro dele. Lá estava sobre eles. E ele por querer enganar Deus, só do presente de Deus, e foi para outro lugar. E ele ia para Tarsis, mas tinha que ir para Nínive. E quando ele vai para Nínive, tudo fica às claras, porque Deus aí cobrou. E os homens lá que comandavam, hoje como presidente da República, um deputado, alguém que está no comando aí, um pastor mesmo, convocam um jejum, onde todos seguem esse jejum, que é morto. O jejum é 58 de Isaías, versículo 8, 9 e 10. É que você cubra o nu e dê pão ao faminto. Esse é o jejum que Deus quer, debaixo da graça, onde você completou toda a lei, amando Deus primeiro, e o seu próximo como a ti mesmo. A lei está completa e você está aqui com Deus já no teu coração. Esse grande amor, esse lindo perdão. Amém. E graças a Deus. Obrigado, meu Deus. Obrigado, meu Pai. Obrigado, Senhor. Oh, glória. Obrigado.